A gente vai entrevistar uma pessoa que já esteve aqui com a gente na semana passada, gentilmente voltou. Ele tinha vindo com esse objetivo de analisar o que vai acontecer com a classe política, analisar o que vai acontecer com o mundo, com a gente, com o nosso dinheiro, com as nossas oportunidades. Você pode mandar pergunta para ele, que é o querido Rodrigo Tudor, vai estar aqui com a gente. Você manda pergunta no 11 97607 4982, 11 97607 4982. Você está vendo algumas fotos do Rodrigo aí. E a gente vai rodar uma reportagem, depois ele vai estar batendo papo com a gente aqui ao vivo. Não só da classe política não, mas também do que vai acontecer com o Brasil e com o mundo. Roda aí. 2016 já se prepara para dar tchau. Para muitos, vai tarde e sem deixar saudade. Crise foi a palavra do ano. Teve de tudo, de presidente afastada a político preso. Gente contra, gente a favor, economia indo de mal a pior. Lá vai a pergunta do momento. Pelo amor de Deus, já acabou? Será que 2017 vai ser melhor? O vidente Rodrigo Tudor acredita que tem algumas respostas. Ele ficou famoso em 2001, quando previu o atentado terrorista às Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos. Rodrigo é conhecido como o guru das celebridades. Na lista de clientes dele, tem artistas, socialites e até políticos. Olha ele aí conhecendo o presidente em exercício, Michel Temer. Rodrigo é sensitivo desde criança. Tem visões desde muito cedo e garante, ele mais acerta do que erra. E o Rodrigo já está aqui com a gente. Sabe o que ele acabou de falar? Eu perguntei, até por conta do nosso texto, ele era o presidente em exercício na época, eu perguntei isso para você, ele falou assim, ele já ia assumir, eu fiz a previsão que ele ia assumir. Seja bem-vindo. Como vai? Você tá bom, querido? Dia, obrigado por ter voltado. Brasil. Um prazer. Muito obrigado, porque ele veio numa outra situação, você sabe disso, a gente estava acompanhando toda a história da queda do avião da Chapecoense, então o Rodrigo gentilmente concordou em voltar para a gente fazer o que a gente tinha combinado, que é falar um pouquinho sobre o próximo ano. Eu vou começar com a primeira pergunta que está todo mundo fazendo. Vai melhorar a economia? Vai ter mais emprego? O que vai acontecer com o Brasil, meu amigo? Olha, graças a Deus, a tendência de 2017 é melhoria. Ui, que coisa boa. Graças a Deus, A gente vem, desde a questão que vocês viram do impeachment da presidenta, a gente passa por um processo de limpeza espiritual muito grande. E isso, há 3 anos que eu faço essa previsão em diversos programas, fiz na Rádio Itatiaia, tem registros aí que a gente passaria por momentos difíceis. O 2016 eu acho que foi o último momento e um dos piores momentos que o Brasil já passou. Eu vou te interromper para pegar esse gancho do que você falou agora, Rodrigo. Sim. Porque eu tenho ouvido muito, especialmente depois do acidente com o Chapecoense, o pessoal fala assim, meu Deus, 2016 não vai acabar? Porque a sensação pesado. Que ano pesado, muito que ano pesado. Difícil. Foi um ano muito difícil mesmo. Muito carregado, do começo ao fim. As vibrações estão negativas e pior, até dezembro, até o dia 31 de dezembro é isso aí. É problemas aéreos, é problemas na política, é tudo muito difícil. Você sabe que eu atendo uma centena de pessoas, assim, a quantidade de clientes meus que relatam que quebraram, que estão assim, passando por momentos tão difíceis. E é uma coisa assim que eu me choco, que eu sou uma pessoa que assim, eu não sou um sensitivo, digamos que normal, que atende, pronto, eu me envolvo com cada cliente. Aquilo mexe com você? Mexe comigo, tanto que meu WhatsApp, aquela confusão. Então, quer dizer, as pessoas estão precisando dessa limpeza. Por isso que veio a voz das ruas para fazer essa transformação. E essa transformação acontece no dia 31 de dezembro? Realmente vai ser uma virada de energia? Vai. Dia 1º de janeiro começou, é um dia melhor? É muito melhor. Já começou. Tudo isso que vocês estão vendo a nível de política, essas quedas, essa limpeza, isso traz a abertura para um 2017 muito melhor. Mas ainda vai ter muita confusão. Vou fazer no decorrer do programa alguns esclarecimentos. Que assim, Pode ir pro primeiro, pode. Fique à vontade, Rodrigo, primeiramente, enquanto isso, as pessoas estão mandando pergunta pra gente, tá? No 976074982. Eu fico preocupado, vocês já me conhecem há muitos anos, eu fico preocupado porque a gente vê algumas pessoas que vêm falando só tragédias, e não é assim, gente. Não é assim. A gente passou por um momento muito difícil, mas eu acredito totalmente na melhoria, num novo ano, num novo começo. Então, o primeiro esclarecimento meu público para as pessoas que estão lá fervendo, mais emprego. Economia vai melhorar muito, a questão das importações, tudo isso
vai estar acontecendo já após o carnaval. Após o carnaval. Após o carnaval. Que é final de fevereiro agora. É tudo começo do ano ainda é parado. Tá, então janeiro e fevereiro é aquela dificuldade normal de todo ano. Mas a gente vai ter realmente um novo ano a partir de março. Um novo ano, um novo momento. A gente ainda vê muita confusão na política que eu vou relatar. Vai, vamos lá, eu tô curioso. Vamos lá, então vamos... mas eu tô curioso, vamos lá. Então vamos por partes. Mais ainda? Mais confusão ainda? Peraí, então vamos por partes. Posso começar? À vontade. O ex-presidente Lula, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso. Ele vai ser preso? Ele vai ser preso. Ano ou ano que vem? Deixa eu te explicar como que eu vejo. Vê. Eu fiz o tarô, tá. Análise de tarô dele. E aparece muita luta, muita confusão, muita coisa encoberta. Então a tendência dele, por mais que demore, é ser preso. Então Lula vai ser preso? Vai, e isso vai gerar muita confusão. Muita comoção, vai cair tudo, digamos assim. A gente vai viver um momento bem difícil. Bem difícil, a partir daí. Mas não há como ele fugir disso. Isso tá escrito. Isso tá escrito. Tá escrito. Ele sabe disso, Rodrigo? É difícil. Ele sente isso. Seria como eu fazer uma análise mental. Não tem como eu ver isso. Mas eu acho que assim, a saúde dele tá muito abalada, né? Enfim. Né? Rodrigo, o que acontece, por exemplo, com Michel Temer? Porque Michel Temer assumiu, a gente vê em todos os jornais toda a questão envolvendo a parte eleitoral que poderia colocar em risco a permanência dele na presidência até o final do mandato. O que acontece com Michel Temer? Olha, eu falo com muita propriedade disso, você sabe os motivos. Sei. Ele é uma pessoa do bem, é um homem extremamente qualificado. As pessoas jogam muita pedra dele e não estão deixando o homem governar. Só confusão que fazem ao redor dele. Então isso é um problema muito grande. Eu acho que a gente não pode derrubar outro presidente. Eu acho isso muito preocupante até para a nossa economia, para a perda da credibilidade nossa. Então eu acho muito preocupante. Mas como vidente, como sensitivo, vejo nele um homem bom e a linha dele é para ficar até o final. É para ficar até o final? É para ficar até o final. Eu não estou vendo, pelo menos nesse momento, ele caindo. Só que assim, é muito difícil dele segurar essa confusão toda. Isso me preocupa, mas enfim, na análise dele, não há problema em falar isso, eu estive com ele. A gente viu, mostrou a imagem aqui. Diversas vezes. É uma pessoa do bem. Você estava me dizendo que você viu que ele tomaria posse? Sim, eu estive com ele antes dele assumir a presidência. Eu estive com ele em Brasília, tive ele, o deputado Laudívio Carvalho, que é um grande amigo do Partido Solidariedade, enfim. Tem muita gente do bem lá em Brasília também. Como é que você vê isso, Rodrigo? Isso é uma curiosidade das pessoas. Ele vai até o final. Ele vai até o final. Vai. Temer não vai cair, não. As pessoas que estão falando que ele vai cair... Não vai. Que vai cair... Não. A tendência dele é ficar até o final. Mas o problema é esse monte de confusão que envolve, que vai trazer muita instabilidade ao governo dele. Mas ele está tentando, eu te falo isso claramente, numa das análises que eu fiz, ele disse, falando francamente para você, ele pegou o país completamente quebrado. Quando eu tive com ele desejando sorte, falando, enfim, eu falei, você vai ter muita luta, presidente. Força aí. Ele falou, Olha, então duas previsões importantes aqui que o Rodrigo acabou de fazer. Uma, a prisão do ex-presidente Lula. Ele acredita na prisão do ex-presidente Lula, foi o que ele viu. E a manutenção de Michel Temer no poder até o final do mandato. Fabiana, daqui a pouco tem outros políticos, tá, gente? Daqui a pouco tem outros políticos aqui. Daqui a pouco a gente quer saber o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Eu tô curioso. Quero saber o que vai acontecer, porque tem um movimento forte da classe política que não gosta muito do Sérgio Moro. Não sei por quê. Eu não entendo isso. Né? Nessa aqui, na 4. Eu não entendo por quê. Por que será, né? Por que será que tem tanta gente na classe política que não gosta do Sérgio Moro? Você entende? Fabiana Teixeira, tem pergunta das pessoas? Fala pra gente, Fabi. Tem muitas perguntas, olha só, todo mundo elogiando, porque adoram o Rodrigo aqui e querendo saber se 2017 vai ser melhor no trabalho, mas as pessoas estão curiosas também, você falava do Sérgio Moro, se a Lava Jato vai até o fim ou não, Zucca? Nossa, essa pergunta é tão importante. Não me fale ainda do Sérgio Moro, eu quero que você fale da Lava Jato antes. Sabe que eu conheço também, né? Eu sei sim, por isso que eu deixo você confortável para falar. Então daqui a pouquinho você vai falar especificamente do Sérgio Moro, do futuro do Sérgio Moro. E eu te digo por quê, porque tem muita gente
gente que diz, e aí eu falo isso pra você, tem muita gente que fala, eu ouvi isso nesse fim de semana eu ouvi isso, quando eu vi o pessoal colocando os adesivos na manifestação lá na Avenida Paulista, né? O pessoal pegou o post-it lá, Força Moro, com a hashtag e tal, e aí eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, esse cara vai ser presidente do Brasil. Eu ouvi isso, muita gente falando isso, esse cara devia ser presidente do Brasil. Será que ele seria candidato? Será que ele não seria candidato? Será que ele poderia ser o presidente do Brasil? O que poderia acontecer com o Sérgio Moro? Daqui a pouco o Rodrigo vai falar, mas especificamente sobre Lava Jato. Porque a Lava Jato, e aí eu te dou, isso é uma opinião minha, de quem gosta muito de política, é absolutamente um divisor de águas na história do Brasil. Então, ela tinha que acontecer, e com todos os críticos que podem falar algo, aqui houve exagero, mas se não tivesse ela, a gente não mudava esse país. Então, mas o que acontece com a Lava Jato? Vamos começar do início. Vai. O incrível juiz Sérgio Moro, que merece todos os nossos aplausos, ele esteve em Brasília, não sei se vocês sabem, para uma audiência em alguma coisa ligada ao combate à corrupção. Acho que ele foi palestrar lá, foi até convite do deputado lá de Minas Gerais, do Laudívio Carvalho, que o convidou, ele foi. Eu estava na plateia e percebi a aura desse homem. Pode falar? Pode. É uma pessoa da melhor vibração, esse juiz. Ele é uma pessoa da maior vibração, é uma pessoa que ele estava escrito na história do Brasil, que ele viria para mudar tudo. Mas para aí o que você vai falar para agora o que você vai falar dele. Vou guardar o Sérgio Moro mais um pouquinho aqui. Já entendi o que ele é, já vi como você o sentiu, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Sérgio Moro. Ele veio para comandar essa limpeza. Isso. E isso ou seja, respondendo a pergunta da Fabiana, isso está diretamente ligado a essa pergunta do telespectador, da Lava Jato. A Lava Jato continua firme e forte? O que você vê? Continua até o final. Continua até o final. Continua até o final, e a tendência ela é o processo de limpeza. É o processo de limpeza. Para limpar o Brasil, para passar o Brasil a limpo, ela não perde força, muito pior, muito melhor, digamos assim, perdão. Quem se colocar à frente para derrubar a Lava Jato afunda. Quem tentar enfrentar e prejudicar a Lava Jato afunda. Afunda. Nunca teve um movimento no Brasil tão intenso como a Lava Jato. É a voz que vem das ruas, né? Antes da gente falar de novo do Sérgio Moro, você vê o futuro de outros políticos que estão aí em destaque? O que pode acontecer com eles? O que você vê de algumas pessoas que estão aí que é importante você dividir com a gente, Rodrigo? Renan, você diz o Renan? Por exemplo, que acabou de acontecer o afastamento do Renan, estamos aguardando para 11 horas a chegada dele ao Senado. Ele já foi tarde. O que eu vejo espiritualmente é que ele já foi tarde, ele está dentro do processo de limpeza, só que assim, ele ainda é forte. Então a gente vê ainda luta jurídica, confusão, muita confusão, mas o afastamento dele tende a ser definitivo. Eu digo tende porque as pessoas cobram muito. Claro. Então, quer dizer, ainda vai ter algum movimento aí, mas ele cai, ele e o vice dele. Então, ele também, e o vice... O Viana também. Também, e convocar novas eleições. Tá, então ele não deve voltar, mesmo que esse movimento que ele pode fazer, a gente explica politicamente. Um pouquinho, uma eliminada aqui, uma eliminada aqui, por isso voltar. Que eu falo. Não, a tendência é ele cair. Tá. Olha, a Fabi tem mais pergunta. Eu vou deixar mais uma exclusiva, tá? Que ninguém tem coragem de falar, eu sou aquele guru que dá a cara pra bater. Então reforça ele essa. Cai, o Renan cai, o vice dele cai, e a tendência, novas eleições para o Senado. Prestaram atenção aí? Sim. Então, são algumas previsões importantes. Vamos lá. Ex-presidente Lula preso, já falou, o Rodrigo aqui falou pra gente. Michel Temer fica até o final, independentemente de todo movimento, muita luta, mas fica até o final. Luta. Ou seja, até as próximas eleições presidenciais, ele continua presidente da República. É essa. E Renan Calheiros não deve retornar à presidência do Senado. Preste atenção. E ele falou ainda falou sobre o Jorge Viana, que é quem assumiu. Cai também. Então, Jorge Viana também não fica nesse posto. Vamos ver o que vai acontecer. São algumas informações importantes. A Fabi vai fazer mais uma pergunta. Vai, Fabi. Bem, Zuca, agora a pergunta vem lá do Rio de Janeiro, a Mari também deve estar preocupada. Olha só, os cariocas querem saber, o Rio vai sair realmente dessa situação complicada que se encontra, sem pagamento de funcionários, ex-governadores presos? Como é que fica a nossa cidade maravilhosa? Perfeito, o Rodrigo vai responder essa, já que você falou da Mari, ela vai dar um recado pra gente antes, depois ela corre aqui pertinho de mim pra ouvir perto dele a resposta. Zuca, agora quero saber muito do nosso querido amigo Rodrigo Tudor, como é que vai ficar o nosso Rio de Janeiro, hein? Mari, vem cá, vem ouvir essa pertinho de mim, vem pra cá. Sou suspeito pra falar do Rio, hein, gente? Eu sei, vem pra cá, Mari, você tem que ouvir essa aqui de perto.
Essa aqui tem que ser de perto, porque a situação do Rio de Janeiro tá tão difícil. Então eu entendo a pergunta dos cariocas. Eu entendo, claro. Aliás, de todos os fluminenses, né, Mari? De todo mundo no estado do Rio de Janeiro. De todo mundo. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Rio de Janeiro. Fica aqui pertinho, Mari. Vem cá que você tem que ouvir essa aqui de pertinho. Rodrigo, querido, vamos lá, pelo amor de Deus. Ajuda nosso cidade Rio. Maravilhosa. Tem que voltar a ser maravilhosa, né? Vai lá. Olha, como tudo a nível de Brasil, a gente ainda está nessa fase extremamente pesada. O 2017 vem trazendo um novo momento para o Rio, vem trazendo um Réveillon maravilhoso, a cidade cada vez mais se tornando referência, mais do que já é. O carioca é um povo incrível, maravilhoso, apaixonante. Então, assim, a tendência 2017 é sim essa limpeza, essa renovação. Vai entrar nos eixos em 2017. Pode ter mais político preso no Rio de Janeiro? É questão de tempo. Tem mais político preso no Rio de Janeiro? Tem mais confusão. Tivemos 2 ex-governadores presos, então vai continuar, né? Ainda tem mais confusão até janeiro, a gente ainda vê esse movimento. Mas tudo é para limpeza, como eu tô falando. Limpeza, é que nem, o Rio Rodrigo, se a gente fortalece. faz uma faxina na nossa casa. Eu Exato. costumo usar essa comparação. Quando a gente faz a faxina, é um momento difícil, um momento de turbulência, a poeira vai pro alto. Mas depois fica tudo limpinho, arrumado. Calma. Arruma a casa, sempre né? assim, eu costumo falar, o bem sempre vence. Quem tiver com o bem vai ficar. Quem tiver com coisas ocultas, cai tudo, porque os guias espirituais, independente da religião, a luz não vai permitir mais treva no Brasil. A gente vive um momento, parece que tem um ano que estacionou uma coisa ruim em cima do país. É verdade. É assim, as pessoas me perguntam muito, mas assim, a gente não precisa de acreditar, a gente analise. Tem mais ou menos um ano e meio que parece que baixou um negócio aqui que travou tudo. Todo mundo quebrando, é todo mundo ruim. Então, quer dizer, tem que sair. Por isso que é o que eu falei no nosso último programa, da oração, da coletividade, para todo mundo pedir esse livramento. Tem ainda algumas coisas pesadas, mas eu aproveito também para esclarecer, porque eu acho muito difícil, muito ruim uma pessoa vir à mídia e falar que vai acontecer 1000 tragédias. Calma, gente! Tem pessoas, famílias que usam avião. A gente usa avião para cima e para baixo. Aliás, calma, não vai ter isso não, gente. Levem suas vidas com tranquilidade. Eu voltei para Belo Horizonte, acho que na quinta passada ou na quarta. O aeroporto tava vazio, todo mundo calado, quieto. As pessoas estão com medo, né? Por favor, gente, calma. Deus é maior, a luz é maior. Vai parar essa confusão aérea, calma. A gente não precisa ter medo de voar, então? Não, podem fazer as viagens tranquilas. O que aconteceu com o avião lá, né? Foi um caso isolado e era uma questão karmática e foi um erro. E o avião da Xuxa? Tá todo mundo falando disso hoje, Rodrigo. Tá todo mundo falando dessa história hoje. Ela tomou um susto, se você não acompanhou. Eu assustei, ela postou nas redes sociais, ela falou sobre isso. E ficou todo mundo preocupado com ela, né, Mari? Vocês lembram do incêndio do cenário do Xuxa Park? Famoso. O Xuxa Park eu previ em 2000. Lá em Belo Horizonte eu tinha um programa TV Metrópole lá. Depois eu fui na Soninha Abrão e falei, ela recolocou a previsão e eu falei, não vai ter mortes. Então a minha história com a Xuxa é antiga. Pessoa que eu admiro, pessoa que eu acho incrível, do bem. E vai dar a volta por cima. Aquilo ali foi totalmente um incidente. Não adianta vir para a televisão depois outras pessoas falar, que é isso? Não, foi um acidente, foi um raio, passou. Para mim foi um livramento, porque o anjo de guarda dela é muito forte. Xuxa é uma pessoa do bem, sempre cuidando das crianças. Essa mulher tem uma luz. Tem sim. Não tem? Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Não, eu fico até com receio de contar essa história, mas eu trabalhava no Teatro Fênix. Depois eu vou contar uma outra história de uma pessoa da minha família, que você sabe que eu vou te contar, vai. Eu trabalhava no Teatro Fênix, eu cruzava com a Xuxa, as nossas produções eram muito próximas. E quando eu via aquela mulher, eu via essa luz que você está falando. Ela é eu via, eu não sou vidente nem nada, mas ela tem de fato essa energia. Eu vi em cima da cabeça dela algo iluminando ela. Maria, esse mesmo relato e não era tá coisa de fã, sabe? Eu tô muito à vontade para falar isso. Dá não era perceber, fã, né? admirava o trabalho dela, mas não é aquela coisa de fã, de olhar e ver coisas. Eu vi essa luz nela. Posso dizer uma pessoa que me falou a mesma coisa? Minha esposa, a Ana. A Ana trabalhava na Caras. Verdade. E cobria celebridades e tal. E ela estava num momento em que ela foi fazer uma matéria, quando a Marilene foi internada no Sírio. Eu lembro muito bem disso. E aí a Xuxa chegou para visitá-la. E a Ana falou assim, é impressionante a luz dela. Ela tem. É um negócio impressionante. Ela é protegida mesmo. Ele fez um livramento, como você está falando. É um livramento, porque me parece que estava no meio de uma tempestade. E graças a Deus, agora sim, com certeza ela deve ter ficado com pavor de voar. Então já manda um recado para ela. Xuxa, pode ficar tranquila. Tranquilidade, leva a sua vida, leva o seu amor para as pessoas que te amam.
foi uma fatalidade, a gente está no meio de uma tempestade, acontece mesmo. Você vê que até o clima está virado, é um ano tão negativo que é tempestade, é confusão. Ontem eu estava vindo para cá de Belo Horizonte, caiu uma tempestade que eu achei que eu não ia chegar nem no aeroporto. Meu Deus. Fazia muito tempo que não chovia lá. Então, quer dizer, até o clima está problemático. Mas, Xuxa, calma, tranquilidade. É um ano de renovação. Já passando também, fazendo previsões, com todo o respeito que eu tenho a você, da sua linha de vida. A sua história com a Rede Globo não acabou, tá? Só isso que eu vou te falar. Tá aí o recado pra Xuxa, hein? Olha só, já antecipou mais uma. Há muito tempo eu prevejo para ela mais uma criança. E o que mais que eu prevejo para ela? Que o pessoal falou, não, Rodrigo, eu errei nada. Porque as previsões as pessoas acham que tem que ser para amanhã e não é para amanhã. A questão entendem, né? Claro, a questão que você vê. Entendeu? Eu previ mais um filho para ela, o casamento, ela tá apaixonada e ela vai dar a volta por cima. Ela é uma estrela, é a maior estrela do Brasil, eu amo ela de paixão. Tá aí, ó, Beijo, mais um recado. Ó, a Fabi Teixeira tem mais pergunta pra gente. Globo não acabou não, olha hein, só, gente? olha, mais uma previsão forte aqui. Apedrejar aí que eu não volto atrás das minhas previsões, não. Mais uma previsão forte. A Fabi Teixeira tem mais uma pergunta das pessoas. E falando também de político, mas não é um político brasileiro não, né, Fabi? Não é, Zuca, mas a preocupação é aqui, ó. O pessoal de Minas Gerais, o governador Valadares, mandou uma pergunta pro Rodrigo. Como é que fica a situação dos brasileiros agora com esse novo governo americano, Trump? Boa pergunta, ótima pergunta. Você sabe que eu fiz a análise espiritual dele e eu via um homem, mas não falei em lugar nenhum, então não vou falar que essa previsão minha, que não é minha, eu não falei nada disso, mas eu comigo mesmo eu fiz a minha análise. Eu acho o seguinte, o Trump, ele tem muito aquela coisa de mídia. Uma vez eu estava em Nova York, eu vi lá naquele prédio, lá no Trump Tower, Sim. Ele estava lá, ele é uma pessoa que ele sempre foi muito aberto, sempre quis tirar foto com todo mundo, enfim, tive uma percepção boa dele. Agora eu acho que muito o que se mostra dele é uma questão midiática. Eu vou levantar muro, eu vou arrebentar isso. Não é, gente. Eu acho que ele chegando ao poder, eu acho que ele vai tentar manter o que o Obama estava conduzindo. Ele não vai querer ser odiado. Você acha que não vai ser ruim para os brasileiros, então? Porque os brasileiros estão com medo. Eu te digo isso. Eu tenho muitos amigos brasileiros clandestinos lá, muita gente que está nos Estados Unidos, conheço muita gente lá e o pessoal está com medo. Eu acho que se ele vier, eu quero acreditar que a história dele é uma história midiática para ganhar a presidência. Tá. Né? E eu quero acreditar nisso. Mas eu vejo um governo muito complicado, muito difícil, muito pesado, mas eu não acho que vai ser tão ruim assim, não. Sabe por quê, Zuca? As pessoas que são do bem, elas não têm problema. As pessoas falam tanto, os Estados Unidos é ruim, a gente está com visto direitinho. Eu viajo há anos, amigos há anos, ninguém nunca teve problema. Você tem razão, é verdade. Se você fizer tudo gente, direito... é porque lá a lei funciona. É regra. Chega lá, é visto, o que você vai fazer. Então, quer dizer, se a pessoa está honesta, vai de cabeça erguida, gente. Ninguém vai deportar vocês, não. Mas é isso. É isso aí, você está certo. É isso. Agora, em relação ao governo dele, tem muita dificuldade, mas eu não acho que ele vai ser esse doido que vai provocar guerras, causar esse tumulto todo. Não, eu acho que o pessoal está muito negativo. Eu acho que a tendência dele... Você está vendo mais paz do que guerra. Eu estou vendo mais paz. Não só no Brasil, né? Sim. Eu estou vendo um ano tranquilo. Eu acho que muito do Trump é questão midiática. E lá nos Estados Unidos, se não andar certo, pode ser o presidente deles. Eles derrubam de um dia para o outro. É isso mesmo. Cai. Vamos lá, eu separei 2 nomes de políticos aqui para te perguntar, mas você fica à vontade para falar de outros se você quiser. O que acontece com a ex-presidente Dilma? A Dilma, a tendência dela, ela vai ter problemas nessa parte de saúde. Isso é uma coisa que eu já estou vendo tem um tempo. A saúde dela já está bastante abalada. E assim, minhas opiniões são opiniões espirituais. Eu não falo nada pessoal, tá, gente? O que eu vejo é espiritualmente. Eu não estou aqui para falar se ela é boa ou se ela é ruim, porque depois vocês me cobram muito, então não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C. Eu vejo espiritualmente muitos problemas nessa parte de saúde dela, enfim. Mas é uma mãe, né, gente? Eu acho que o mínimo agora é de respeito. E ela vai voltar. Ela volta? Não para a presidência. Mas acabou. Ela volta para a política? Para política, sim. Ela volta, sim. Ela volta para a política. Ó, eu vou deixar uma pergunta para você aqui, e essa também tem várias pessoas querendo saber. E eu digo a você, isso sem medo de errar, você nosso telespectador, eu digo a você sem medo de errar, que isso não é um interesse só de nós que moramos em São Paulo, mas isso é um interesse do Brasil, porque isso pode ter um efeito em todo o país. Afinal, o que deve acontecer com o governo
de João Dória aqui na Prefeitura de São Paulo. O que pode acontecer com esse governo? Essa é uma pergunta que eu também faço para você. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, eu estou devendo para você a questão do Sérgio Moro, hein, gente? Eu estou devendo, eu segurei, eu não deixei o Rodrigo falar sobre isso, eu estou segurando ele aqui para falar a respeito disso, tá? E daqui a pouco ele vai falar o que pode acontecer com o Sérgio Moro. Tem gente que me pergunta demais, será que o Sérgio Moro vai ser presidente do Brasil? Será que isso pode acontecer? Então, peraí. Então, vou deixar para você duas perguntas. Tá. O Dória e o Moro. Você sabe que o Dória me entrevistou no antigo Show Business em 2002. Sei. Eu conheço também. É mesmo? Então gente guarda aí. finíssima. Fica aqui. Meu amigo Rodrigo Tudor, o que vai acontecer com João Dória Júnior? Teremos um bom governo na Prefeitura de São Paulo? Eu lembrei dessa previsão agora. Ele me entrevistou em 2003 no Show Business, Nossa. né? E eu não me lembro se eu falei pra ele, mas eu acho que eu falei sim que ele tinha um lado de muita liderança. Se ele tá vendo, com certeza ele lembra disso. Que ele tinha um lado de muita liderança e ele teria tudo para ocupar um cargo público. Me parece que ele até riu, eu não me lembro, é muitos anos, né, gente? Mas enfim, mas tem gravado isso por aí. Vai ser incrível, um grande prefeito. Vai ser um grande prefeito? Grande prefeito, é uma pessoa assim... a linha dele de vida traz esse lado de trazer mudança, traz esse lado de querer fazer algo pelo povo, fazer alguma coisa pelas pessoas. Incrível, é o que eu posso dizer que vai ser incrível. Já gostei muito disso. Finíssima. Mas aí eu vou te explorar aqui, porque agora eu tenho uma curiosidade. Gente finíssima. Eu tenho uma outra curiosidade. Para ele e nossos desejos de sucesso. Todos nós, a gente quer muito que isso aconteça. E lá em Belo Horizonte ganhou o Calil e a gente deseja também que faça uma prefeitura maravilhosa que Belo Horizonte também está precisando. Está precisando também. Muito. Vai ser bom? Vai ser bom o governo do Calil? Você está vendo alguma coisa positiva? Vai. A gente precisa dessa mudança lá. Tá precisando, bom. Vai ser bom também. Perfeito. Vamos lá. Agora eu quero saber do Sérgio Moro. Sim. Sérgio Moro, o que vai acontecer com o Sérgio Moro? Qual é a tua previsão, Rodrigo Tudor? Olha, como eu te disse, ele está inserido nessa questão da mudança, da limpeza, para trazer um novo momento para o Brasil. Ele vai até o final, tem que continuar firme, tá? Ele tem que continuar com os objetivos dele. Ele é o melhor, ele traz a mudança, ele traz a limpeza e... Vai dar certo e ele vai ter um grande convite para entrar na política. E eu acho que ele deve... Só que ele não é uma pessoa que está fazendo isso para política não, viu, gente? Ele é uma pessoa que ele gosta de trabalhar na área dele, de magistrado, enfim, ele gosta daquilo. Só que ele vai ter um convite para sair candidato e eu acho que ele deveria ver isso com carinho. Tá. Porque ele tem uma chance muito grande de entrar para a política brasileira. Isso é uma previsão importantíssima. Falando com muito cuidado, eu sei. Você sabe como que eu faço minhas coisas. Eu sei, sempre com muito cuidado. Olha, esse é o Rodrigo Tudor, que gentilmente voltou. Ele veio aqui, ele compreendeu o que estava acontecendo. Claro, a gente não pôde, a gente conversou, a gente o entrevistou e falei, meu amigo, você voltaria? Ele falou com o maior prazer e voltou. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com o Rodrigo Tudor. Acesse lá, rodrigotudor.com.br. Tem todos os acessos para você poder saber mais do que vai acontecer com o Brasil, para você poder conhecer mais o trabalho dessa figura fantástica. Meu querido, obrigado, que alegria de receber mais uma vez. De bom. Obrigado, tudo de bom, vamos viu? Pedir nesse momento, Faça finalzinho isso. de ano. Gente, eu só quero uma coisa de vocês, vamos orar mesmo, vamos pedir, vamos manter a calma, tá? Nada de terror, não vai acontecer nada de ruim com a gente, não. Final de ano tranquilo, vamos badalar, Réveillon aí chegando, entrar o ano com uma roupa branca, uma roupa amarela, né? Tudo clarinho, vamos trazer coisas boas, vamos fazer um banho de rosas brancas, viu, gente? E vamos pensar positivo. Vamos pensar num ótimo 2017. Fiquem com Deus. Obrigado, Rodrigo. Oi, Mari, que bom, né? Você vê que a gente falou sobre muitos problemas, mas a gente termina sentindo que vai ser tudo melhor em 2017. E é isso, né, Rodrigo? Energia Com positiva. certeza. Vamos pensar bem que o nosso Brasil precisa e precisa muito.